Então, boa tarde, gente. Meu nome é Júnica Jazeiro, sou professora da faculdade, da FASé, desde o meio do ano passado, e também eu trabalho com medicina humanitária desde 2016. O Jean, ele foi um aluno, né, que na verdade ele não foi meu aluno, ele foi o meu monitor, e aí a gente acabou conversando um pouco sobre esse meu trabalho na medicina humanitária, e o Jean me pediu para poder vir aqui conversar um pouquinho com você sobre o que que é essa vida, né, em medicina humanitária, o que que significa trabalhar ali, né, talvez em outros contextos que não o contexto que a gente vive no nosso cotidiano. E aí, então, eu realmente eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que é importante a gente ter essa visão também, né, do que é o trabalho humanitário, a diferença entre um trabalho humanitário e um trabalho voluntário, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco dessa minha vivência nesse meu trabalho humanitário, desses meus aí 5 anos que eu tive, trabalhando em alguns contextos bem distintos. Infelizmente, não vou poder estar aí com vocês, né, é, nesse primeiro contato, mas então a gente vai deixar gravado esse vídeo aí para vocês poderem ter um pouco dessa conversa, um pouco dessa vivência. Os meninos, depois que eu apresentar aqui, eles vão fazer alguma pergunta, se eles acharem que é o caso, que necessita. E assim, vocês vão me encontrar aí pelos corredores da faculdade também, para poder me perguntar se for de interesse de vocês. Bom, então, eu vou passar aqui para vocês é, um pouquinho dessa minha vida na medicina humanitária. E essa primeira foto aqui, ela foi retirada no primeiro projeto que eu fui trabalhar. Eu sou pediatra, então, e em 2016, depois de 2 anos que eu terminei residente de pediatria, eu fui para o meu primeiro projeto em medicina humanitária. Eu fui trabalhar, então, no Uzbequistão, que é um país ali da Ásia Central, e fiquei por lá por 1 ano e 1 mês. Então, já mostrando para vocês um pouco dessa diferença, né, entre o trabalho humanitário e o trabalho voluntário, uma das diferenças é exatamente isso, né, o tempo que você vai doar, né, para poder tá nesse trabalho, né? O trabalho humanitário, então, normalmente ele te exige permanecer mais tempo no local que você vai estar. Você não consegue ir lá e fazer uma intervenção pontual de 1, 2 semanas e depois voltar para casa, não, porque a ideia do trabalho humanitário sempre é você deixar ali naquela população que você está intervindo algo que vai ficar a longo prazo. E para a gente deixar a longo prazo, a gente tem que então permanecer por um tempo maior, que seja para treinar a equipe do local, que seja para poder então resolver determinado problema, como vocês vão ver lá para frente quando eu falar com vocês sobre o trabalho que eu fiz de tratamento de desnutrição. Então, a ideia do trabalho humanitário é esse trabalho realmente de levar apoio, ajuda a populações que a gente considera vulnerabilizadas, né, populações vulneráveis, e essa ajuda, ela tem que ter um significado ali a longo prazo para aquela população. Então, normalmente o tempo que a gente dedica para isso acaba que ele tem que ser maior para poder gerar esse impacto para a população em si, né? Bom, então, já comentei com vocês, né, que sou médica e fiz pediatria, aqui em Belo Horizonte mesmo. E aí, esse meu primeiro projeto foi no Uzbequistão. E aí, eu trago essas fotos para vocês verem o tanto que é diferente, né, distinto, algumas características culturais do país em relação ao nosso. Então, outra coisa que esse trabalho humanitário traz para a gente é um aprendizado muito grande com relação a outras culturas, a outras realidades. A gente começa a enxergar o mundo de uma forma muito diferente, porque a gente começa a ver assim determinadas coisas que talvez para a gente
realmente seja algo muito diferente, para eles é algo que é cotidiano, né? Como, por exemplo, esse moço aqui com esses dentes aqui todos de ouro. Essa moça também tinha os dentes de ouro. Então, lá é muito comum as pessoas terem os dentes substituídos por dentes de ouro, mas não é por uma questão aí financeira, para poder demonstrar dinheiro, poder, não. Na verdade, é porque eles têm muitos problemas dentários lá, por inúmeros motivos, e aí a amálgama, que é mais barata para poder fazer essa substituição dos dentes, é essa amálgama de ouro. Então, eles usam essa amálgama exatamente porque é algo barato, para eles poderem continuar, então, mastigando, continuar, então, a se alimentar. A minoria deles vai fazer isso por uma questão estética. Tem essas outras duas fotos aqui de um casamento lá que eu fui, né? Então a noiva ela fica encoberta, né, com esse pano, né? E aí ficam as pessoas próximas dela, né? E aí tem também essa parte aqui desses tapetes, né? Porque o Uzbequistão ele fazia parte da Rota da Seda, então tem uma parte ali de cultural muito grande nesse país, né? Uma parte então de tecidos, né? Alfaiataria assim muito rica lá. Jean, você quer já me fazer alguma pergunta? Desculpa te interromper. É que tem um quadrado cinza no canto esquerdo. Você consegue ver ele também? Quadrado cinza no canto esquerdo. Tem um quadrado que não está saindo da tela. É onde está seu mouse. Aí, ó, ele mexeu. Na verdade, esse quadrado cinza, então, era você, mas eu deixei aqui, então, escondidinho. Pronto. Ah, certo. Pronto, Isso, aí... ótimo. Então, tá bom. Obrigado. Então, vamos lá. Continuar. E aí, o que eu fui fazer no Uzbequistão, né? Lá eu fui tratar de tuberculose. Então, essa foto aqui sou eu com os meus pacientes, né? Todas essas crianças aqui, então, elas tinham tuberculose. Aqui um evento cultural, né? Que essas crianças, então, elas estavam fazendo para poder, então, continuar com essa questão, assim, da brincadeira, do lúdico, né? Que para as crianças é tão importante. E aqui uma foto com uma paciente minha que ela já não tinha mais ela já não conseguia mais transmitir, que ela já estava num período mais para frente do tratamento. Uma outra paciente minha também dançando. Então, lá, novamente, né, a gente aprende muito com a cultura assim dos outros. Vocês veem pelas roupas, né, pela forma de se vestir, que é muito distinto daquilo que a gente é acostumado a ver aqui no Brasil. E com isso a gente realmente aprende e cresce muito. E aí, depois do Uzbequistão, eu fui passar 6 meses na Etiópia. E aí eu trago para vocês essa foto aqui com esse avião aqui atrás, né, esse bimotor aqui atrás, porque lá eu trabalhava em 3 locais diferentes. E aí eu tinha que ir via avião entre a capital e esses 3 locais. E essa foto aí, gente, eu rindo desse jeito, não é de alegria, não, é de desespero, porque esse avião, ele, nossa, ele balançava demais, e enfim, eu morria de medo de ir nele. Toda vez que eu tinha que entrar nele, era um desespero da minha parte, porque realmente é algo surreal o tanto que esse avião voa abaixo e o tanto que ele balança. E aí, então, um dos locais que eu trabalhei lá no Uzbequistão foi essa região Somali, na Etiópia foi essa região Somali. Ela é na região central da Etiópia. O nome das regiões ali na Etiópia, elas são determinadas pela etnia local. Então, a grande maioria das pessoas que moram nessa região, eles são de etnia somali, e por conta disso tem esse nome, região Somali, mas não confundam com o país Somália, que fica ali ao sul da Etiópia. E aí vocês podem ver, então, que essa região Somália é uma região, então, mais deserto, né, mais árida, e fazia um calor, assim, insuportável lá. E lá eu fui para poder tratar crianças com desnutrição. Então, vocês podem ver que era parte da minha equipe, elas pesando um bebê, aqui eu fazendo a ronda diária com a nossa equipe, para poder avaliar as crianças, para poder avaliar como que estava a melhora dessas crianças, né, durante o nosso tratamento. E aqui uma parte do nosso screening, né, que é quando a gente avaliava se a criança tinha desnutrição ou não, através dessa reguinha que a gente media a espessura do braço dessas crianças. Então, vocês podem ver que, na verdade, os mecanismos lá que a gente tinha, então, de avaliação, eles eram todos muito simples, né? Uma balança, que era uma balança, assim, para poder deixar a criança despendurada, né? Essa fita para poder avaliar a espessura do braço, as câmeras
camas ali dos pacientes que estavam internados, vocês podem ver, então, assim, que eram bem simples mesmo. Então, era de uma infraestrutura, infelizmente, muito precária. Mas, ainda assim, a gente conseguia bons resultados do tratamento dessas crianças através da melhora da desnutrição delas, que era com alimentos, né? A gente não tinha como fazer nutrição parenteral, alguma coisa assim, mas assim, que era através de dar alimentos que eram adequados para aquela fase de desnutrição que a criança estava, para ela ir aos poucos se recuperando. Foi uma das partes, assim, realmente mais pesadas que eu acho que eu tive, assim, nessa minha vida humanitária, porque ver crianças, assim, realmente morrendo de fome, literalmente, passando fome, é algo que é muito pesado e que é, assim, algo que realmente desperta na gente uma sensação, assim, de impotência muito grande, porque, né, não havia necessidade de ninguém no mundo passar fome, né? Então, realmente, traz esse sentimento aí da gente, de impotência mesmo, da gente, tudo bem da gente estar tratando ali aquelas crianças, mas da gente não estar resolvendo o problema ali aonde ele deveria ser resolvido. E aí, um outro local que eu trabalhei também na Etiópia é essa região de Gambela. Lá era fronteira com o Sudão do Sul, e esse foi o hospital que a gente pegou para poder, então, revitalizar o hospital e iniciar ali uma unidade neonatal, né? Uma unidade, então, que cuida de recém-nascidos, que até aquele momento não existia unidade neonatal nesse hospital. E aí, gente, essa daqui foi mais ou menos assim, a situação de precariedade mesmo que esse hospital estava quando a gente chegou. Essa daqui era para ser uma pia, né, funcionante, mas na verdade, então, era uma pia que estava completamente destruída, suja. Aqui tem até um bisturi ali que estava todo enferrujado, todo velho. Então, assim, gente, e isso era um hospital que estava funcionando, né? Então, infelizmente, era uma situação assim muito precária mesmo, a qual aquela população estava sendo submetida. Algumas fotos da antiga enfermaria pediátrica. Então, quando a gente fala de medicina humanitária, não é simplesmente colocar o esteto no pescoço e dar uma de Indiana Jones e assim, vou salvar o mundo, não, né? Tem muita coisa envolvida nisso. E, às vezes, uma parte importantíssima, então, da medicina humanitária, às vezes é exatamente isso, de levar uma melhor infraestrutura, né, na medida do possível, né, porque, por exemplo, esse era um local que não tinha energia elétrica, então não adiantava levar os melhores respiradores, né, os melhores ventiladores para esse local, porque não ia ter como a gente manter esses ventiladores funcionando, porque o gerador de energia não conseguiria manter esse ventilador, né, mas, assim, a gente melhorar a infraestrutura do local à medida da possibilidade que aquele local pode ofertar para aquela população, e isso, gente, já pode significar uma melhoria muito grande para a população. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, então, foi como ficou quando a gente abriu a unidade neonatal. Vocês podem ver que ainda é algo que é muito simples, né? São, então, berços que a gente tinha, né? A possibilidade de ter um acesso venoso, a possibilidade de ter um oxigênio aqui para esses pacientes. E só da gente ter um local que a gente tinha água para a equipe poder lavar as mãos, que a gente tinha, então, uma equipe que começou a ser treinada por uma profissional que tinha experiência com neonatologia, que aí foi o meu caso, né, que eu fui lá, então, para treinar essa equipe, para ensinar essa equipe a mexer com recém-nascido. Então, dessa possibilidade da água para lavar as mãos, do treinamento da equipe e de ter um local aí limpo, que tenha a possibilidade de oxigênio e de um acesso venoso, né, para a gente poder fazer medicação, antibiótico e tudo, a mortalidade ali de recém-nascido prematuro, que antes era abaixo de 32 semanas, que antes beirava o 100%, baixou assim mais de 20% só no primeiro mês. Só da gente ter essa possibilidade. Então, gente, para às vezes os locais que são muito precários, a gente levar uma melhoria que seja simples como essa, que é ensinar a equipe a lavar a mão, a gente já muda o prognóstico de muito paciente.
O outro local que eu trabalhei ali na Etiópia, eu não coloquei foto para vocês, é a região de Doloado, que foi mais ou menos uma mistura dos outros dois, porque eu tratei tanto desnutrição, quanto treinei a equipe na unidade neonatal, fiquei um pouco também na unidade de tuberculose lá infantil. Então, assim, ela acabou juntando as minhas outras experiências que eu tive nesse meu trabalho humanitário. E aí acabei não colocando foto aqui para vocês. O terceiro país no qual eu trabalhei foi o Iraque. Eu fui para o Iraque, então, em 2018, e lá, quando a gente chega no país, algo que chama muita atenção para a gente é como que as marcas da história do local, elas estão visíveis ali, assim, para a gente, para todos os lugares que a gente olha, sabe? Então, realmente, muitos prédios destruídos, né? Em Mossul, que foi a cidade que eu fiquei, que eu trabalhei, e aí a gente vê, às vezes, um prédio, assim, todo destruído, e ao lado dele um prédio todo intacto, né? Então, assim, foi uma guerra feita por drones, né? E a gente via isso claramente lá na cidade de Mossul, infelizmente. Então, várias marcas, né, de bala, né, em todos os lugares que a gente olhava. Essa daqui era a casa que a gente inicialmente ficava, e isso daqui, então, foi algo que foi destruído por aqueles snipers, né, para eles poderem ficar olhando a longa distância. Enfim, então, assim, todo lugar que você vê, infelizmente, conta a história de guerra. E eu digo infelizmente porque é algo muito pesado. E ter uma população que vê isso todos os dias e que normaliza isso é muito pesado ali para aquela população, né? Então, assim, eu, todas as conversas assim que a gente tinha, às vezes acabava que entrava na história de enquanto o Estado Islâmico estava lá, porque quando eu fui já tinha mais de um ano que tinha acabado a guerra do Iraque, mas ainda assim a história, né, da guerra estava muito viva, muito ali na memória de todo mundo, alguém que perdeu algum familiar, alguém que viu alguma casa sendo destruída ou que teve sua própria casa destruída. Então, assim, a guerra ali é muito vívida, né, em cada uma das pessoas que a gente convive. E isso é muito pesado. Aqui era uma ponte que a gente passava todos os dias, que a gente tinha que, então, passar pelo rio Tigres para poder ir da região de Mossul que a gente ficava, que era o sul de Mossul, para a região ali norte de Mossul, que era onde a gente trabalhava. Obviamente, nessa parte destruída a gente não passava, a gente ia para uma ponte que tinha sido construída às pressas, então a gente chegava até o limite de onde a ponte não estava destruída, ia para essa outra ponte e depois mantinha o nosso caminho. Mas, assim, para vocês verem, então, como que é realmente, assim, o tempo todo, né? Aqui a cidade antiga, né? Então, assim, infelizmente, muitas marcas, tanto nos prédios, nas construções, quanto nas pessoas. Mas, por outro lado, né, é um país, então, que eu tive muito trabalho, né? Como vocês podem ver pelas fotos, a infraestrutura muito melhor do que dos outros dois lugares que eu trabalhei, tinha uma infraestrutura muito bacana, uma equipe excelente de trabalho, assim, a gente se dava muito bem. Todo mundo pergunta assim, nossa, mas você estava no Iraque, eles são muçulmanos mais restritos e tal, mas assim, a gente se dava super bem. Obviamente, eu respeitava a cultura deles, né? Só usava blusa que tampava o quadril, que era mais larga. Eu só mostrava o braço assim quando eu estava atendendo o paciente, porque aí eu tinha que lavar até o antebraço, a mão. Tirando isso, era sempre até os punhos cobertos, né? E sempre usando o véu, fora do hospital e fora da nossa casa. Então, a gente sempre respeita muito a cultura, mas ainda assim era uma receptividade muito grande deles, mesmo eu não sendo muçulmana, mesmo eu sendo de um outro país, de uma outra cultura, era uma receptividade e uma alegria de trabalhar junto com a gente muito grande, era muito bacana. Aqui era eu e uma outra brasileira, a gente assim testando os brinquedos que a gente tinha pedido para poder trazer para a nossa enfermaria. Eles foram todos aprovados, e aí a gente deixou as crianças brincarem com eles depois. E aqui uma ajudante minha, essa menina, ela apaixonou comigo, né? Apaixonou, talvez por eu ser diferente, né? De ter traços diferentes ali, a menina, que era uma paciente minha, ela falou assim que ela tinha que me ajudar naquele dia a ver os outros bebês. Então, ela foi minha ajudante por um dia, ela examinou todos os outros pacientes comigo.
Então, assim, é muito trabalho, né, que a gente tem, mas, assim, é muita alegria também, é muita coisa, assim, que traz para a gente, né, um retorno, assim, fenomenal, um retorno maravilhoso que a gente tem. E aí, depois do Iraque, eu trabalhei por 2 vezes aqui no Brasil. Eu trabalhei a primeira vez em 2019, em Roraima. Teve um grande influxo de refugiados aqui no Brasil da Venezuela, refugiados, imigrantes, e com isso, né, o estado de Roraima, ele teve um colapso da saúde e o Médicos Sem Fronteiras resolveu atuar lá. E aí eu fui para poder iniciar o componente de tratamento médico mesmo lá, então a gente tratava tanto crianças, no meu caso, né, como pediatra, a gente tratava então tanto pacientes que eram brasileiros, né, que eles iam para o centro de saúde, a gente utilizava toda a infraestrutura do SUS para poder ter a nossa equipe né, do lugar que eu trabalhava, trabalhando ali. Então, assim, a gente atendia tanto população brasileira quanto população venezuelana ali em Roraima, né? E essas fotos são fotos minhas com pacientes meus. Essa daqui é uma paciente minha que ela era indígena, e, enfim, ela teve algumas lesões mais graves, assim, de pele, na pele dela, de infecção mais grave. E aí depois, e ela tinha muita vergonha de mostrar as pernas, porque estava tudo manchado, né? E aí essa daí era a minha foto, deu me despedindo dela no último dia que eu estava ali. E ela estava super feliz, me mostrando que ela estava usando vestido, né? Porque ela já não tinha mais vergonha ali da perninha dela, que já estava tudo. Que já estava tudo arrumadinho, né, na perninha dela, já não tinha mais lesão nenhuma ativa, e ela estava ali feliz me mostrando. Aqui outra foto de um paciente meu de puericultura, e aqui um atendimento que a gente fazia de vez em quando, aonde a população venezuelana ela estava abrigada, porque não necessariamente eles, assim, estavam em casas, né, mas, assim, às vezes, boa parte dessa população acabava que ia para abrigos feitos ali pelo governo ou por algumas instituições para poder auxiliar eles a ter assim um teto, a ter a possibilidade ali então de uma alimentação, né? E a possibilidade às vezes de conseguir algum emprego. E aí, assim, vários pacientes meus, várias histórias diferentes, né? Então, cada um deles, assim, me trouxe alguma alegria diferente. Essa mocinha aqui foi 1 ano de tratamento de tuberculose. Aqui, o bolo que a gente levou de aniversário para ela de 1 ano e de término de tratamento. E aí a gente tirou essa foto com ela. Uma outra mocinha que também fez um tratamento mais curto de tuberculose, que deu certo, né? Que era um trabalho, uma pesquisa que a gente estava fazendo lá e que ainda bem funcionou. Então, ela ali feliz que estava terminando o tratamento dela. Uma paciente minha que a avó dela resolveu fazer um super banquete para mim, aqui era toda a comida que eles tinham feito para a gente poder comer pão, e um outro alimento que chama bicho parmaque, que é como se fosse um macarrão com carne de cavalo, e uma outra pacientezinha minha que me contou que ela queria ser médica, e aqui ela fazendo a ausculta em mim enquanto eu fazia a ausculta nela. Então, são várias as histórias, né? Esse daqui é um paciente meu, foi o menor paciente que eu tive ali na Etiópia, ele nasceu ali com 700 gramas, e a mãe tinha certeza absoluta que não ia conseguir levar ele para casa. E aí, algumas fotos dela, que a primeira vez que ela fez canguru, a primeira vez que ela amamentou ele, aqui a avó desse bebezinho, e eles foram para casa, sabe? Então, assim, são histórias, assim, que realmente reconfortam muito o coração da gente, quando a gente pensa em todo o trabalho que a gente teve. Esses outros 2 pacientes meus também de desnutrição, que também foram embora para casa curados e bem, saudáveis, né? Então, assim, várias histórias tem. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem me procurar. Tem um blog que eu conto essas histórias mais detalhadamente. Aí vocês podem ler o blog. Eu acho que não faz sentido eu ficar contando essas histórias aqui agora. Mas, assim, infelizmente, tem histórias tristes também, né? Como a gente trabalha, né? Realmente com um limite ali de possibilidade de tratamento, de possibilidade de recursos mesmo, infelizmente, algumas vezes os pacientes realmente falecem.
Esses dois aqui, então, eles foram pacientes meus, assim, que realmente me doeu muito o coração, né? Ter perdido eles enfim, né, não ter tido a possibilidade de ter dado um tratamento talvez a tempo, né, ou às vezes um tratamento um pouco mais complexo para ver se eles conseguiriam ter um destino melhor, né? E esse daqui, por exemplo, ele faleceu infelizmente de diabetes tipo 1, porque ele não conseguia controlar ela pela impossibilidade de conseguir ter insulina, sabe? Então, assim, infelizmente tem algumas coisas que são realmente que a gente pensa assim, poxa, né? Se fosse em algum outro lugar que a gente tivesse o mínimo, né, de ter uma geladeira funcionante, talvez ele estaria aqui com a gente até hoje. Mas, enfim, o trabalho humanitário, então, gente, ele antes de ser a gente está indo salvar o mundo, salvar as pessoas, né, e tal, porque tem muita gente que tem essa ideia, né, de eu vou salvar, enfim, inclusive quando eu entrei, né, no Médicos Sem, né, enfim, eu trabalhei no Médicos Sem Fronteiras, mas quando eu entrei no Médicos Sem Fronteiras, eu tinha muito essa visão, né, de eu ir e ajudar e melhorar, e eu queria fazer isso logo, eu queria fazer isso rápido, e eu queria ter formado e já ter ido, mas depois, assim, a gente vai entendendo algumas coisas, e aí, por exemplo, eles não permitem que a gente vá assim que forme. E por que não? Porque como você vai com o cargo de coordenação, com o cargo de você ensinar alguém a fazer um tratamento, a fazer um diagnóstico, a fazer um procedimento, você recém-formado, ter essa responsabilidade de ensinar alguém que já é formado, não é justo nem com aquela população, nem com você. Então, realmente, eles pedem para você ter um tempo aí de formado, ter um tempo na sua especialidade, para você ter realmente aquilo ali como algo tranquilo para ser feito e para ser ensinado, porque não é simplesmente você ter a autonomia de fazer, é você ter a autonomia de fazer e ter também a tranquilidade de passar esse conhecimento para uma outra pessoa. E mesmo assim, o que esse trabalho humanitário me ensinou, eu acho que de mais importante, é que realmente a gente pode saber muita coisa, mas a gente sempre tem aquilo a aprender. E isso, independente de ser o trabalho no Iraque, independente de ser na Etiópia, independente de ser no Uzbequistão, independente de ser aqui no Brasil, no norte do Brasil, em Manaus, que eu também fui trabalhar lá, em Roraima, ou aqui em Belo Horizonte, no melhor centro cirúrgico que a gente pode ter, né? Independente, a gente tem sempre a possibilidade de aprender algo a mais e que isso se torne, né, um melhor resultado para aquele paciente. Então, eu espero assim de coração que vocês aí ao longo dessa caminhada na medicina, vocês percebam isso e entendam isso, de que realmente a gente a gente está num eterno aprendizado, que a medicina ela necessita que a gente tenha essa maturidade mesmo de entender de que a gente nunca vai saber tudo. E que ainda bem que a gente nunca vai saber tudo, porque aí a gente sempre vai procurar aprender para poder levar o melhor que aquele paciente precisa e merece ter. É isso, gente. Obrigada. Na língua dos países que eu trabalhei, ou das populações que eu trabalhei, né? Então, graças, Amasagnalo, em Amharic, Shukran, em árabe, e Spasiba, que é em russo. Obrigada, gente. Júlia, eu agradeço pelo seu tempo, pela sua experiência e acredito que você vai inspirar muita gente aqui no evento, que suas histórias limitadas pelo tempo, né, que você passou pouco detalhe, mas já foi suficiente para mostrar o quão importante é a atividade humanitária. Inicialmente, eu queria te perguntar, você comentou que não é permitido por quem coordena, né, ir diretamente após formado. Quanto tempo você esperou, ou é um padrão de esperar esse tempo, e como que faz para participar? Bom, eles pedem 2 anos após a sua especialização. Então, por exemplo, eu fiz pediatria, aí eu tinha 2 anos de experiência em pediatria,
E aí assim você pode se inscrever. E aí, enfim, você vai lá no site fala direitinho assim quais são os pré-requisitos para você se inscrever isso para poder trabalhar fora do país, né? Para trabalhar dentro do país, tendo algum projeto dentro do país, é só você se inscrever como médico local e aí você pode entrar ou não, se você tiver os pré-requisitos, né? Que aí vai depender do que é o projeto, de onde que é o projeto e por aí vai. Mas para fora, então, no mínimo 2 anos de experiência na sua área de atuação e ter uma segunda língua, e enfim, eles explicam lá isso direitinho. E aí você faz esse processo seletivo, né? Que não é você contra ninguém, é você conversar com a equipe e ver se você se adequa mesmo às necessidades, né, do Médicos Sem Fronteiras e também se adequa àquele perfil que eles acreditam que seja alguém que vai conseguir lidar bem, né, com as situações que acontecem e tudo. Entendi. Tem algum teste de proficiência, algo de conhecimento, ou é só uma conversa diretamente? Tem, é, você primeiro manda esse e-mail falando assim, por que que você quer entrar e também colocando o seu currículo. Aí depois eles te mandam um documento específico falando das suas habilidades. Então, se você tem a habilidade de ensinar aquilo, de fazer aquilo com autonomia, se você tem dificuldade de fazer aquilo, eles fazem um questionário gigantesco, e aí cada área vai ter o seu questionário, né? E aí, depois desse questionário, se o perfil ali cabe, né, nas necessidades, né, da instituição, você vai fazer uma entrevista mesmo por telefone. E aí, nessa entrevista por telefone, eles falam tanto no português quanto na segunda língua, né, que você falou que tem a proeficiência. E aí, depois, você vai para o escritório, e aí no escritório eles fazem um teste lá online mesmo, mas não precisa ter nenhum título de proficiência mesmo, não, sabe? Você faz o teste lá mesmo, e é muito na conversa mesmo também, que eles veem qual que é o nível seu de entendimento dessa língua. Certo. Beleza. Júnia, queria te perguntar sobre o seu trabalho em Manaus, se foi antes ou depois, se você pôde aplicar alguma das suas experiências Antes ou depois de quê, Isabela? da sua viagem. Qual viagem? Travou? Não. As viagens que você fez para o Iraque, Ah, tá. Uzbequistão. Manaus foi o último projeto que eu fui. Ele foi quando estava começando aquela segunda onda de Covid, em Manaus, quando teve toda aquela questão da falta de oxigênio e tal, eu estava lá em Manaus. Então, foi logo nessa época que eu fui. Então, foi meu último projeto de todos. E foi super curto, na realidade, eu fiquei lá um mês, 5 semanas, né? Mas, assim, foi o tempo que eu pude dedicar e foi, assim, muito pesado mesmo. Eu diria, assim, que talvez o projeto mais... Talvez não foi, mas, assim, o projeto, assim, que eu achei que seria... Talvez, assim, não seria tão pesado e foi, assim, o que mais me exauriu, assim, por assim dizer, pelo tempo e pelas condições, né, que tinham, porque realmente foi muito pesado ver essa questão, assim, da falta, né, enfim, de insumos e tudo dentro do nosso país, né, então isso realmente foi algo, assim, que me deixou muito cansada mesmo, assim, mentalmente falando. Entendi. Então, você ficou mais na questão do Covid, não foi com a pediatria, não. Não foi não. Na verdade, como já estou, né, há mais anos assim trabalhando com isso, eu fui mais para cargo de coordenação mesmo, sabe? E aí, enfim, foi isso. Um pouquinho diferente em Entendi. Manaus. E eu queria te perguntar só mais uma coisa. Quando que você, assim, teve alguma situação, algum paciente que te despertou esse interesse em trabalhar com projetos humanitários? Bom, a situação foi eu ter visto uma conversa com uma profissional da instituição quando eu estava no segundo período da faculdade. Que aí eu achei muito bacana a vivência dela e resolvi que eu queria tentar aquilo ali para mim também. Legal, no segundo período já. Segundo período já.
E aí fiquei conversando com ela e perguntava assim, você acha que eu faço esse estágio? Você acha que eu não faço? Então, por isso que eu também sou super aberta dos alunos chegarem para mim e perguntar, porque eu já fui ali o outro lado, sabe? Então, entendo. Júnia, é muito interessante tudo isso que você está falando, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi ver que você teve nos dois extremos. A realidade de pessoas que não tinham, né, nada de recursos, pouquíssimos recursos, uma realidade aqui em Belo Horizonte diferente, né, que, com clínicas boas. Qual que é a experiência e qual que é o aprendizado, não sei, que você pegou dessa parte desses opostos e consegue aplicar em qualquer lugar que você tiver, sabe? Qualquer espaço que você tiver. Tanto lá onde não tem o recurso, quanto aqui que o recurso já é disponível. Boa pergunta. Não sei se eu consigo aplicar a mesma coisa em todos os lugares, não, sabe, ô Gabriela? Né, eu acho complicado dizer isso, mas uma coisa que eu sempre tento fazer e que realmente foi algo que eu aprendi nessas minhas vivências é o que em inglês eles falam que é calçar o sapato do outro, né? Que é o ter empatia, né? Então, por que que fala, né, do calçar o sapato do outro? Qual que é a ideia disso, né? Você não consegue entender a dor de uma outra pessoa, você não consegue entender né, enfim, o medo, o receio, o desconforto de uma outra pessoa, a não ser que você se coloque no lugar dela. Então, qual a melhor forma de você entender um pé que está machucado ali por um sapato que não seja você usar aquele sapato, calçar aquele sapato e sentir aquela dor ali você mesmo, sabe? Então, há essa expressão em inglês que é calçar o sapato de alguém, né? Para você entender a dor dessa pessoa. Então, algo que eu realmente tento, assim, obviamente, às vezes a gente falha, né? Somos humanos e falhamos, mas algo que eu sempre tento, assim, é realmente tentar me colocar no lugar do outro, sabe? Não tem uma dor maior ou menor. Tem gente que fala assim, mas então, né, você passou a achar que a gente reclama de muita bobeira e tal. Não, gente, eu acho que cada um tem sua dor, né? E a gente tem que respeitar a dor daquela pessoa, né? Então, que seja uma mãe que tem toda a infraestrutura, que tem toda a possibilidade, que chegou para mim 2 horas da manhã porque o bebê dela tá chorando, e é uma simples cólica, sabe? Mas ainda assim, é uma mãe desesperada porque ela não sabe o que fazer com a filha dela que está chorando, sabe? Então, é a gente entender ali a dor daquela pessoa e aceitar aquela dor enfim, né, de alguma forma acolher a dor dessa pessoa. E da mesma forma, né, o outro lado, né, que é uma mãe que perdeu um filho. Eu jamais, né, eu não tenho filhos, então não consigo nem imaginar o que é essa dor. Mas é eu acolher ali a raiva que ela vai ter de mim, talvez, né, que ela vai demonstrar, que talvez seja a forma que ela consiga demonstrar aquilo ali. Então, eu acho que foi algo que realmente eu tento levar para qualquer lugar, sabe? Realmente exercer a empatia, sabe? Independente do que seja que a outra pessoa esteja vivendo, e que seja também nossos colegas de trabalho, né? A gente realmente não sabe o que a pessoa ali do lado está vivendo, só a pessoa. Então, a gente tem que tentar ser empático realmente com todo mundo, né? Acho que é isso. Mesmo. Obrigada, viu? Então, meninos, você ia falar mais alguma coisa já? Não, só te agradecer novamente. Acho que já temos alguns detalhes suficientes para o evento. E, como você falou, tem seu blog, se quiser falar detalhe aí, como é que acessa ele, como é que acha ele. Na verdade, é o blog do Médicos Sem Fronteiras, né? Certo. Se vocês colocarem, na verdade, o meu nome, Júnia Cajazeiro, e colocar MSF, vocês conseguem achar algumas histórias ali que eu já publiquei. Então, é tranquilo, né? Blog, MSF, enfim, vocês conseguem achar várias das histórias, assim, inclusive, vários daqueles pacientes que eu mostrei as fotos têm as histórias dele ali no blog, tá bom? Então, gente, muito obrigada, tá? Vou parar aqui agora de fazer essa gravação. Bem-vindos aí à faculdade, que vocês tenham aí uns 6 anos, assim, maravilhosos pela frente. E vocês que já estão na faculdade, que vocês tenham um restante da faculdade aí muito bacana pela frente.